Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que nossa editoria separou de mais importante para essa edição. Olha só o que a gente tem hoje. Tem coisa nova do Apple Watch Ultra 3, uns papos sobre iPads com tela rolável. E também uma reviravolta na política de exportação de chips dos Estados Unidos para a China. Vamos falar também por que certas baterias de celular não são maiores, sabe? Sim, e ainda tem IA ajudando a detectar tumores cerebrais, um roubo gigante via Pix aqui no Brasil que deu o que falar. E não para por aí. Rumores sobre o Phil Spencer do Xbox, um novo Nintendo Switch 2 esquentando um pouquinho. Pois é, e para fechar o crescimento absurdo de uma startup de IA chamada Lovable, e a briga boa por talentos entre a OpenAI e a Meta. Bora analisar isso tudo? Começar então com o Joe Rossignol, lá no MacRumors. Bora. Então, começando pela Apple, o MacRumors está dizendo que o Apple Watch Ultra 3 está praticamente confirmado para este ano 2025. E as grandes novidades, pelo que eles apuraram, seriam a conectividade via satélite e também o 5G funcionando mesmo sem o iPhone por perto. O que faz sentido para o Ultra, né? Com certeza. O Ultra é meio que o modelo para aventura, para quem quer mais independência do celular. E olha, não tinha um upgrade de hardware desde 2023, então já estava na hora de alguma coisa mais substancial, né? Exato. Já era esperado. E o artigo do MacRumors vai além, né? Eles mencionam outras coisas que a gente pode esperar, tipo o novo chip S10, que deve dar um gás no desempenho. Ah, sim, o S10. Isso. E também falam em carregamento mais rápido, que é sempre bem-vindo, né? E melhorias na tela OLED. Parece que vai seguir a linha do que a gente já viu ou espera para o Series 10. Faz sentido. Manter a coerência entre as linhas. Mas e aquela função de medir pressão arterial que todo mundo comentava? Sai ou não sai nesse Ultra 3? Olha, aí é que tá o porém, né? Segundo o MacRumors, essa função ainda é uma grande incógnita para este lançamento específico. Sério? Poxa. Parece que a Apple ainda está enfrentando uns desafios técnicos para garantir a precisão e a confiabilidade que eles querem. Então talvez fique para uma próxima geração, ou quem sabe um update de software futuro, mas para agora parece que não vem. Entendi. Uma pena, mas segurança em primeiro lugar, né? Principalmente em saúde. Exatamente. Bom, ainda na Apple, mas mudando de produto. A Apple Insider trouxe uma matéria sobre telas roláveis. Parece que a Apple continua investindo pesado nisso, né? Sim, continua assim. A ideia não é nova para eles, mas parece que o desenvolvimento está ativo. Eles estariam pensando nisso para iPads, talvez até iPhones no futuro. Telas roláveis. É diferente de dobrável, né? Qual a vantagem que a Apple estaria buscando aí? Então, a grande sacada, segundo a Apple Insider, seria justamente evitar os problemas que a gente vê muito nas telas dobráveis atuais. Sabe, a questão da durabilidade da dobradiça, aquele vinco que fica no meio da tela. Ah, sim, o famoso vinco. Exato. A patente que eles descrevem mostra um conceito diferente. Um display flexível que literalmente se enrola para dentro do corpo do aparelho. Tipo um pergaminho moderno, sabe? Que interessante. E daí você puxaria para fora quando precisasse de mais tela? Isso, a ideia é essa. E o legal é que a Apple está pensando nisso desde lá de 2017, buscando não só a durabilidade, mas também mecanismos que sejam compactos, que não deixem o aparelho muito grosso ou pesado. E tem alguma ideia de como funcionaria no dia a dia? A patente sugere que a tela poderia ser útil mesmo quando está só parcialmente desenrolada. Imagina, você pode ter uma tela menor para notificações rápidas e puxar o resto para ver um vídeo ou trabalhar. Abre umas possibilidades de uso bem flexíveis, literalmente. Nossa, bem futurista ainda, mas interessante ver que eles continuam explorando essa via. Faz sentido querer algo diferente dos dobráveis que já existem. Com certeza. É a Apple tentando inovar e talvez evitar as dores de cabeça que outras marcas tiveram no começo com os dobráveis. Bom, saindo um pouco da Apple e entrando num terreno mais geopolítico e tecnológico, o The Register com Simon Sherwood trouxe uma notícia que me pegou de surpresa. Qual? Conta aí. Parece que o governo Trump, lá nos Estados Unidos, deu uma revolta na política de exportação de ferramentas de design de chips, as chamadas EDAs, para a China. Opa!
Reviravolta como? Eles tinham apertado as regras, não era? Exatamente. Em maio agora de 2025, eles implementaram uma exigência de licença para exportar essas ferramentas para a China. Só que agora, segundo o The Register, essa exigência foi suspensa. Ué, mas assim, rápido? Durou o quê? 1 mês e meio? Pois é, menos de 6 semanas, segundo a matéria. Empresas grandes do setor, como a Synopsys e a Siemens EDA, confirmaram que receberam a notificação do Bureau of Industry and Security lá dos Estados Unidos. Caramba! E qual foi a justificativa para essa mudança tão rápida? Alguma coisa oficial? Olha, motivo oficial mesmo, a matéria diz que não foi divulgado. Fica aquela especulação, né? Talvez tenha a ver com negociações comerciais que estavam rolando, alguma pressão do setor. Difícil dizer com certeza. Nesse jogo de gato e rato entre Estados Unidos e China, na área de tecnologia, tudo muda muito rápido, né? Verdade. E a matéria até lembra o caso antigo de 2019 da Alpha and Omega Semiconductor, que tomou uma multa por vender para a Huawei. Mostra como esse assunto é sensível e cheio de idas e vindas. Com certeza. É uma área para a gente ficar sempre de olho, porque impacta toda a cadeia de produção de tecnologia global. Exato. E falando em limitações, mas agora dentro dos aparelhos, uma dúvida que muita gente tem. Por que as baterias de alguns celulares top de linha, tipo Samsung e Apple, não duram mais? Ou melhor, por que não são fisicamente maiores com mais capacidade, como a gente vê em algumas marcas chinesas? O tudocelular.com deu uma explicação interessante. Essa é clássica. A gente sempre quer mais bateria, né? Mas tem um motivo bem específico para isso não acontecer nesses modelos mais globais, digamos assim. E não é só porque as empresas não querem colocar, né? Não mesmo. O ponto central que o tudocelular.com explica bem são as regulamentações de transporte aéreo. Tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, existem regras bem estritas sobre a capacidade máxima de baterias de íon lítio que podem ser transportadas em aviões, principalmente em carga. Por questão de segurança, risco de incêndio e tal. Exatamente. O limite geralmente fica ali em torno de 20 watt-hora, WH. Acima disso, as restrições aumentam bastante, complica a logística, o seguro, enfim, vira uma dor de cabeça enorme para empresas que vendem globalmente. Entendi. Por isso que a gente vê, sei lá, um Galaxy S25 Ultra com os 19.4 watt-hora e um iPhone 16 Pro Max com os 17.87 watt-hora, como a matéria cita. Eles ficam ali no limite seguro dessa regra dos 20 watts-hora. Isso. Eles projetam os aparelhos já pensando nessa limitação para poderem vender e transportar sem problemas para o mundo todo, ou pelo menos para esses mercados-chave. E aí faz sentido porque algumas marcas chinesas, que às vezes focam mais no mercado interno ou em regiões com regras diferentes, conseguem ousar mais, né? Usar tecnologias como as de silício-carbono, que permitem maior densidade de energia e colocar baterias maiores. Exato. Mas aí, quando essas mesmas marcas resolvem lançar uma versão global daquele aparelho, muitas vezes elas precisam fazer uma adaptação. Ou colocam uma bateria um pouco menor, ou usam uma tecnologia diferente para se encaixar nessas regras internacionais. É um jogo de equilíbrio. Bem esclarecedor. Não é só uma questão de a Apple não quer me dar mais bateria. Tem toda uma logística e segurança envolvida. Pois é. Mudando completamente de área agora. Vamos para medicina e inteligência artificial. Uma notícia bem promissora que saiu na BGR, reportada pelo Joshua Hawkins. Opa, gosto dessa combinação. O que temos? Uma IA chamada BrainMets.ai. Ela demonstrou uma capacidade impressionante para detectar pequenas metástases cerebrais. A sensibilidade foi de 97,4%. Nossa, 97,4%? Isso é altíssimo. E o que seriam essas pequenas metástases? Estamos falando de tumores bem minúsculos mesmo, sabe? Às vezes menores que 3 milímetros. São lesões que, segundo a BGR, podem facilmente passar despercebidas numa ressonância magnética convencional ou serem difíceis de diferenciar de outras coisas. Caramba, e isso é importante porque essas micrometástases podem crescer rápido, né? E são relativamente comuns em alguns tipos de câncer que se espalham para o cérebro. Exatamente. Detectar isso cedo faz toda a diferença no tratamento. E a ideia da BrainMets.ai não é tipo substituir o radiologista ou o oncologista. Imagino que não. Seria mais um apoio, né? Isso. A BGR Weixaquaro é para ser uma ferramenta poderosa de auxílio.
para ajudar o médico a identificar esses pontinhos suspeitos mais rápido, a priorizar casos, a ter mais segurança no diagnóstico. É agilizar e aumentar a eficiência, sabe? Faz todo sentido. Usar IA para ler o exame junto com o especialista e apontar coisas que talvez levassem mais tempo para serem vistas ou que pudessem gerar dúvida. É um avanço fantástico para a oncologia. Com certeza. Tecnologia ajudando diretamente a salvar vidas ou melhorar a qualidade delas. Muito bom ver isso. Verdade. Agora, vamos voltar aqui para o Brasil com uma notícia que teve um impacto gigantesco no setor financeiro. O Tecmundo, com o Newton César Monastier Kleina, detalhou aquele mega ataque hacker via Pix. Ah, esse caso deu o que falar, né? Os valores são absurdos. Sim. A estimativa, segundo o Tecmundo, é que os criminosos conseguiram desviar algo entre 800 milhões e 1 bilhão de reais. Um valor estarrecedor. 1 bilhão? Nossa Senhora! E como isso aconteceu? Foi direto nos bancos? Pelo que a matéria apurou, a coisa começou na madrugada de segunda-feira, 30 de junho. A primeira movimentação suspeita detectada foi um Pix de 18 milhões saindo da conta de liquidação de uma instituição chamada BMP. Mas a falha principal não estava nos bancos em si. Onde estava então? A brecha foi encontrada nos sistemas de uma empresa chamada CIM. Eles são um fornecedor de tecnologia, uma espécie de intermediário que conecta várias instituições financeiras ao sistema do Pix, sabe? Ah, entendi. Uma empresa de infraestrutura por trás. Exato. Os criminosos exploraram vulnerabilidades nas APIs, interfaces de programação de aplicativos, que a CNM oferecia. Com isso, eles conseguiram dar ordens de transferência diretamente das contas de reserva que os bancos mantêm para operações do Pix. Foi um ataque bem sofisticado mirando na infraestrutura compartilhada. E o dinheiro foi para onde? Conseguiram rastrear? Uma parte sim, mas a coisa complica, porque os criminosos usaram táticas para lavar o dinheiro rapidamente, principalmente envolvendo criptomoedas. A CNM disse ao Tecmundo que já conseguiu normalizar as operações e que está trabalhando com as autoridades e os bancos para tentar recuperar o máximo possível. Mas recuperar 1 bilhão de reais não deve ser nada fácil, ainda mais com cripto no meio. Nem um pouco. É provável que uma parte significativa desse dinheiro já tenha se pulverizado, digamos assim. É um alerta enorme sobre a segurança da infraestrutura financeira digital como um todo, não é? Mesmo com o Pix sendo seguro na ponta do usuário, o ecossistema por trás precisa ser blindado. Sem dúvida. Um caso para acompanhar de perto as investigações e as medidas que serão tomadas. Com certeza. Agora, pulando para o universo dos games. O Canal Tech, com o Gabriel Cavarheiro, trouxe uma notícia para acalmar um pouco os fãs de Xbox. Opa, o que houve? Tinha algum boato rolando? Tinha sim. Estava circulando um rumor forte de que o Phil Spencer, que é o chefão da Microsoft Game, estaria planejando se aposentar. Phil Spencer, sério? Ele é quase a cara do Xbox hoje em dia? Pois é. O boato dizia que ele sairia logo depois do lançamento do próximo console Xbox. Isso gerou uma certa apreensão na comunidade, né? Imagino. Mas a Microsoft falou alguma coisa? Falou, e foi bem direta. O Canaltech reporta que a Microsoft negou veementemente esses rumores. Tanto a chefe de comunicações do Xbox, a Carrie Perez, quanto o chefe de comunicações da Microsoft Corporation, mesmo, o Frank Shaw, foram públicos dizer que não, o Spencer não tem planos de se aposentar tão cedo. Ah, bom! Um alívio para quem curte a direção que ele tem dado para o Xbox, imagino. Sim, mas o Canaltech também faz uma observação interessante. Apesar da negativa oficial e forte, ainda existe uma certa desconfiança em parte da comunidade gamer. Por que será? Talvez por causa de algumas decisões recentes da divisão de games da Microsoft, sabe? Fechamento de estúdios, demissões. Isso pode ter deixado o pessoal com a pulga atrás da orelha, tipo, será que tá tudo bem mesmo nos bastidores? Entendi. Mesmo com a palavra oficial, o contexto recente gera uma certa insegurança. Faz sentido. Mas, por enquanto, a notícia é: Phil Spencer fica. Exato. Oficialmente, ele continua no comando. E ainda falando de games e do Canaltech, também com o Gabriel Cavalheiro, uma notícia sobre o Nintendo Switch 2, que mal chegou e já tá dando o que falar por outro motivo. E qual o problema agora? Não me diga que é Joy-Con Drift de novo. Não é o drift dessa vez. O problema relatado por alguns donos do novo console é superaquecimento.
Superaquecimento? No Switch 2? Como assim? Pois é, alguns usuários, principalmente em fóruns como o Reddit e também com relatos vindos do Japão, estão dizendo que o console esquenta demais. E parece que isso acontece mais quando ele está na dock, sabe? Ligado na TV. Ah, no modo TV? E rodando o quê? Qualquer jogo? Pelo que a matéria indica, o problema fica mais evidente com jogos mais pesados, que exigem mais do hardware. Citaram exemplos como Zelda Tears of the Kingdom, provavelmente rodando via retrocompatibilidade ou uma versão otimizada, né? E até Cyberpunk 2027, se ele rodar no Switch 2. E o que acontece quando ele superaquece? Ele desliga, perde desempenho, os relatos variam. Alguns falam em mensagens de aviso na tela sobre a temperatura alta, outros dizem que o desempenho cai, o jogo começa a engasgar e, em casos mais extremos, o console pode até se desligar sozinho para se proteger. Nossa, que chato isso logo no começo. Já se sabe se é um problema geral, de todos os consoles ou só de alguns? Ainda é cedo para dizer. O Canaltech pondera que pode ser um defeito de fabricação em um lote específico, ou talvez alguma questão de software que possa ser corrigida com atualização. Não dá para afirmar que é generalizado ainda. Lembra um pouco o que aconteceu com o PS5 no lançamento, né? Tiveram uns casos de aquecimento também. Exatamente. É algo para ficar de olho. Ver se a Nintendo se pronuncia, se mais gente relata o mesmo problema. Mas é um começo um pouquinho quente demais para o Switch 2. Literalmente. Bom, vamos sair dos games e voar para o mundo das startups de inteligência artificial. A TechCrunch, com a Julie Bort, trouxe uma matéria sobre uma empresa sueca chamada Lovable. O nome é simpático, mas o crescimento é impressionante. Lovable. Nunca tinha ouvido falar. O que eles fazem e o que tem de impressionante? Então, eles têm uma ferramenta que basicamente cria aplicações web a partir de comandos de texto. Você descreve o que quer e a IA tenta construir para você. Uau! Tipo um desenvolvedor de software em IA. Quase isso. E o impressionante é a velocidade que eles estão crescendo e atraindo investimento. A matéria da TechCrunch diz que eles estão levantando mais 150 milhões de dólares agora. Mais 150 milhões? Caramba! E qual o valuation da empresa com essa nova rodada? Quase 2 bilhões de dólares. E o detalhe, isso poucos meses depois de uma outra rodada de investimento grande que eles já tinham feito. O ritmo é frenético. 2 bilhões de dólares para uma startup que cria apps com IA. O mercado está realmente aquecido para esse tipo de solução. E ele já tem receita. Tem. E é aí que fica mais impressionante ainda. Eles atingiram 50 milhões de dólares em receita anual recorrente, ARR, em apenas 6 meses. É um crescimento meteórico, mesmo para uma startup de IA. 6 meses para chegar em 50 milhões de ARR? Isso é absurdo. Eles devem ter um produto que realmente resolve uma dor do mercado. Pelo jeito, sim. E eles não estão parando por aí. Até Crunch menciona que agora eles estão lançando um agente de IA mais avançado, que pode fazer tarefas mais complexas como encontrar e corrigir bugs em código, otimizar processos. Expandindo além da criação inicial do app. E como eles cobram por isso? Esse novo agente vai ter um modelo de cobrança baseado no uso. Quanto mais você usa para automatizar tarefas, mais você paga. Parece que esse modelo também está agradando bastante os investidores, porque escala bem junto com o valor que a ferramenta entrega. Faz sentido. É uma startup para ficar de olho, essa Lovable. Crescimento explosivo e muito dinheiro entrando. Com certeza. O nome é amável, mas os números são agressivos. Exato. E para fechar nossa rodada de hoje, vamos falar de uma outra briga de gigantes na área de IA. O Olhar Digital, com a Ana Luísa Figueiredo, reportou sobre a guerra de talentos entre a OpenAI e a Meta. Essa briga tá boa, né? As duas empresas estão investindo pesado para ter os melhores pesquisadores. O que o Olhar Digital trouxe de novo? A matéria foca numa ofensiva recente da Meta. Eles teriam conseguido contratar 4 pesquisadores sêniors, que estavam na OpenAI. 4 de uma vez? Puxa! E como eles conseguiram? Ofereceram salários melhores? Salários e, segundo a reportagem, bônus milionários. A Meta estaria sendo bem agressiva para atrair esses talentos de ponta da concorrente. É a chamada guerra de talentos no seu auge, né? Onde quem tem mais dinheiro para oferecer, leva. Pois é. E o Olhar Digital menciona uma reação do CEO da OpenAI, o Sam Altman. Ele teria classificado essa tática da Meta como mercenária. Mercenária? Forte essa palavra? Sim.
Ele estaria tentando contrastar essa abordagem da Meta com o que ele chama de visão missionária da OpenAI, que é focada no objetivo de longo prazo de alcançar a inteligência artificial geral, a AGI. Tipo, venha pra cá pela missão, não só pelo dinheiro. Entendi. É uma tentativa de reter o pessoal usando o propósito da empresa como diferencial, enquanto a Meta ataca com o bolso. Exato. E parece que a pressão e a carga de trabalho na OpenAI também estão altas, o que pode facilitar essas saídas. A matéria diz que, em resposta a isso tudo, a OpenAI até deu uma pausa recente para os funcionários descansarem, um tipo de semana de descanso. Uma pausa para aliviar o burnout interessante. Isso. E também estariam reavaliando a estrutura de salários e benefícios. É uma tentativa clara de segurar os talentos que ainda estão lá, reforçando a cultura e a tal da missão de longo prazo, para competir com as ofertas poupudas da Meta e de outras gigantes. É uma disputa fascinante. De um lado, o apelo à missão de criar a AGI, do outro, ofertas financeiras quase irrecusáveis. Vamos ver quem leva melhor nessa briga pelos cérebros da IA. E aí, gostou desse resumo de notícias da nossa edição? E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!